Meu avô tinha uma padaria. Ficava na Vila Junqueira, um bairro de Lins, no estado de São Paulo. Eu tinha uns 5 anos e acompanhava o meu avô por birras na madrugada silenciosa daquela cidade pelo ano de 1965. Nem sequer imaginava algo a não ser papel, caneta, lápis e borracha. Agora vocês, imaginem um mundo sem internet, sem TV ou nada virtual. Bem, mas a gente se divertia ao contar histórias, conversar ao redor da mesa de jantar ou nas calçadas das ruas. E foi uma dessas noites acaloradas de Sorocaba que tudo aconteceu. Eu estava sentado sobre uns sacos de farinha no escuro do depósito vendo meu avô colocar a massa do pão no coxo para crescer, quando ouvi um barulho no final do depósito. Logo me levantei, pensando se tratar de um gato, ou de um roedor qualquer. Me aproximei de uns balaios vazios, e por detrás deles ouvi nitidamente uma voz rouca e esganiçada, que me perguntava o seguinte: "Quer me ver?" Eu quase que não entendi, mas mesmo assim, no auge da minha inocência, respondi de imediato: "Sim, eu quero." Meu avô, ao perceber o que eu estava fazendo, largou a massa de pão no chão e correu ao meu encontro, e me pegou no colo, dizendo sem parar: "A culpa foi minha culpa." E me agarrou contra o seu peito, que afava nervosamente como se quisesse proteger-me de algo que eu não conseguia entender. Nesse instante em que ele me segurava, um ser quase que gigantesco saiu de trás dos balaios. Era algo vermelho, pingava e cheirava sangue. Suas entranhas estavam para o lado de fora, como se ele tivesse sido virado ao avesso. Tudo do lado de dentro estava do lado de fora. Era algo aterrador. Eu pouco entendia, mas vi que nada daquilo era normal. Eu gritei e não vi mais nada. Apenas ouvi o meu avô falando algo como: "Não era para você ser invocado." Hoje em dia, penso naquela imagem e me arrepio por inteiro. Não sei o que era aquilo, mas sei que de repente rompi, na minha inocência, uma convivência que até então era pacífica. Meus avós se mudaram de lá. Meu avô se matou anos depois. Ele pulou do 13º andar do prédio do DEIC em São Paulo, em uma verificação de rotina. A minha avó previu a sua morte, sendo enterrada como indigente. E assim aconteceu, mesmo ela morando com a gente, eu, meu pai e a minha mãe. De vez em quando eu sonho com aquela criatura me perguntar: "Quer me ver?" Eu finjo que não a vejo, viro para o lado da cama ou acendo a luz fingindo estar procurando algo. Não deixo a criatura saber que eu a vejo ou a escuto. Apenas finjo que nunca vi aquela criatura no avesso. Boa noite. Certa noite, em época de quaresma, eu voltava do colégio. O ano era por volta de 1990. Como a crença em assombrações em época de quaresma era muito forte ali na cidade, eu vim embora o mais depressa possível, para não avistar nada pelo caminho. Eu tinha uns 19 anos e estudava 4 quilômetros longe de casa. Eu chegava da aula sempre depois das 11. E a nossa casa era no meio de uns pinheiros antigos e alguns pés de frutas. Não havia luz e a nossa pequena família dormia cedo. A luz era de lampião a gás e as portas e janela eram de madeiras trancadas com tremelas. O meu pai viajava muito trabalhando e ficávamos só eu e a minha mãe naquela casa no meio do nada. Era uma noite bem iluminada e a minha mãe me esperava sentada na cozinha. Um fogão a lenha, ainda aceso, mantinha a minha janta aquecida.
Era legal chegar em casa e poder conversar com a minha mãe. Entrei e coloquei a minha mochila na mesa da copa e fui para a cozinha e beijei a minha mãe. E foi quando tudo começou. A única porta da casa que dava acesso à sala abriu rangendo. A minha mãe me pediu para trancá-la, então logo fui. Quando fechei a janela da sala, a janela da cozinha, onde estava a minha mãe, se abriu num estrondo batendo na parede. Fui ver assustado, pensando que havia caído algo na cozinha. Enquanto a minha mãe fechava a janela, passando a tramela, a janela do quarto da minha mãe abriu violentamente. Corri para o quarto, fechei e no mesmo instante a porta da sala que eu já havia fechado abriu da mesma forma. Corri para fora de casa, seguido por minha mãe, procurando para ver se era alguém. A minha mãe disse que eu circundasse a casa por um lado, enquanto ela ia pelo outro, e nos encontraríamos nos fundos. Escolhi ir por onde havia um clarão da lua, pois o medo que eu sentia me gelava a espinha, e arrepios deixavam os meus cabelos em pé. Então fizemos assim. Quando estava na metade do caminho, foi quando ouvi a minha mãe gritar perto do tanque de lavar roupas. Sem pensar mais no medo, eu corri e a encontrei desmaiada. Agarrei ela pelos braços e arrastei para dentro de casa. Com ela deitada no chão, as portas e janelas todas abriam e fechavam violentamente. Até que chorei de medo. Não me atrevi a fazer nada. Quando ela despertou, tudo parou de bater. E ela me contou que quando chegou no tanque, algo a agarrou no pescoço e gritou no ouvido dela. Um grito de terror. E foi aí que ela desmaiou. Não sei bem ao certo o que aconteceu depois. O fato foi que amanheceu o dia, e nenhum de nós dois comentamos este fato. Estou com 47 anos, e agora vendo esse canal, lembrei-me dessa passagem que graças a Deus não se repetiu novamente. Moramos naquela casa por mais uns 3 anos, e aconteceram outros fatos naquele lugar, e também em outros lugares que morei depois de morar naquela casa, mas que algum dia eu voltarei aqui para contar. Obrigado e abraço a todos. Eu morava em uma casa no norte de Minas Gerais. Na época, eu tinha 11 anos de idade, e certa vez os meus familiares foram em um aniversário. Eu não fui, pois eu jogava videogame com alguns amigos em casa. E isso era por volta de 8 da noite. Bem, quando deu por volta de 10 da noite, eles foram embora para suas casas, ficando assim eu sozinho ali, na sala, jogando. Estava bem distraído com o jogo, e quando, de repente, vejo passar na parede da sala uma sombra muito escura. Aquela sombra era de um homem com um grande chapéu na cabeça, parecendo Kung Lao, um personagem do jogo Mortal Kombat. Saí correndo, desesperado, para a porta de casa, e só entrei novamente quando a minha família chegou. Bem, mas isso não acaba por aí. Eu tenho um irmão que na época morava comigo, e o mesmo, certa vez assistindo TV na sala, ele viu essa mesma sombra passando. Na hora ele imaginou ser alguém, mas quando olhou e não viu ninguém, mas era a sombra daquele homem de chapéu enorme. Sim, aquele homem que era mais escuro do que a noite. E do mesmo modo que aquilo apareceu, desapareceu em seguida. Algum tempo se passou, e estava eu e esse irmão sozinho em casa, pois a minha avó precisou se hospitalizar, e a minha mãe teve que ir com ela às pressas para o hospital. No início da noite, eu, o meu irmão e um amigo nosso que chamarei aqui de Paulo, estávamos na porta de casa contando histórias de terror. E contamos essa história do homem de chapéu que tinha aparecido para nós há algum tempo atrás. Até que o meu irmão disse brincando:
que agora só faltava esse homem do chapéu aparecer para nós dois juntos. Então, rimos e continuamos as histórias. E uma meia hora depois, na esquina da rua da nossa casa, apareceu um homem de capa. Porém, ele estava em um cavalo todo preto. A rua da nossa casa sempre foi muito deserta, e aquilo deu um pouco de medo, mas não acreditamos ser algo sobrenatural. Até que o nosso amigo Paulo falou: "Ah, deve ser o homem do chapéu." Eu disse: "Se for, tá bom, porque com esse cavalo ele não vai conseguir entrar aqui em casa nunca." O meu irmão e o Paulo ficaram calados, e algum tempo depois o homem já havia sumido. Então o Paulo foi embora para sua casa. Bem, naquela noite, dormiu eu e o meu irmão na sala, junto com a nossa cachorra de estimação. Dormimos assistindo TV. E de madrugada, eu acordo com um estrondo na garagem da minha casa. O meu irmão permaneceu dormindo. Somente eu e a minha cachorra acordamos. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E quando, de repente, ouvi um relincho muito alto vindo da nossa garagem. E aquilo, que parecia ser um cavalo, começou a rodear a nossa casa. O cavalo relinchava enquanto corria desesperado em volta da casa. E dava para perceber que havia alguém cavalgando aquela coisa que parecia ser um cavalo do inferno. Com muito sacrifício, consegui acordar o meu irmão. E de repente, o cavalo veio andando até a janela da sala pelo lado de fora. E aquele homem que estava em cima do cavalo começou a bater na janela. E foi aí que conseguimos ver que aquela sombra era do homem do chapéu. O mesmo que já havia aparecido para eu e o meu irmão em ocasiões distintas. Em seguida, o cavalo deu um relincho muito alto e continuou em disparada por volta da casa. Aquilo parecia quebrar tudo que havia no quintal de casa enquanto corria. A minha cachorra estava frenética, então decidi abrir a porta para ela sair lá fora. E ela saiu correndo atrás daquilo, quando de repente tudo parou e ela voltou para dentro de casa. No outro dia, levantamos cedo e fomos ver o estrago que aquilo causou. Mas tudo estava em perfeita ordem. Bem, fomos atrás do Paulo e contamos para ele todo o fato. E ele disse que aquele homem de capa preta em cima do cavalo, que estava na esquina da nossa casa, começou a persegui-lo assim que ele foi embora. Mas ele apressou o passo e entrou em casa, e aquela coisa ficou na praça deserta de esquina com a sua casa. E depois foi em direção à minha casa. Esse é o meu relato, e é verdadeiro. Boa noite. Desde criança, sempre escutei muitos relatos de pessoas próximas a mim sobre ter visto a tal desgraça. Um dos relatos que mais ouvi foi da minha vizinha, que disse que uma certa noite ela estava discutindo com seu ex-marido e ele ficou bravo e saiu de casa, deixando assim ela sozinha. Ela disse que quando ele saiu, ela continuou a xingar muito esse nome, desgraça. E quando foi de madrugada, bateram na porta. Bem, ela pensou que foi o seu marido que tinha chegado. E assim ela abriu a porta para xingá-lo. Mas quando ela abriu a porta, ela logo recebeu um tapa bem forte na cara. E quando ela olhou para ver quem era, ela viu uma mulher alta, muito magra, cabelos compridos e fedendo muito. Aquela velha estava nua e com uma trouxa na cabeça. E era sim a desgraça. Aquela velha horrenda disse à minha vizinha para parar de ficar chamando, porque da próxima vez ela iria vir para ficar na casa dela para sempre. A minha vizinha disse que meteu a porta na cara daquela coisa, e quando ela abriu a porta novamente, passou um vento bem forte e a velha já havia desaparecido. Este relato foi verídico
porque até hoje eu lembro de quando a minha vizinha chegou na minha casa chorando e com muito medo me contou tudo. Também tem um outro relato, e esse aqui foi de outra vizinha que me relatou. Essa vizinha tem uma sobrinha que mora no interior da Bahia, e que essa sua sobrinha tem o apelido de Menininha. E Menininha ficava em casa com a sua madrasta, enquanto seu pai trabalhava. E no momento em que seu pai não estava em casa, Menininha ficava xingando muito o nome da desgraça. Teve um dia que Menininha passou da conta, xingando muito esse nome, e a sua madrasta sempre alertava para ela parar de xingar esses nomes, pois um dia ela acabaria vendo o que ela tanto chama. Mas para pirraçar a madrasta, ela xingava ainda mais. Até que um certo dia, a sua madrasta mandou ela ir apagar o fogo do feijão, que estava naqueles fogões de lenha que tem em roça. Menininha disse que não ia apagar nada, e que era para mandar a desgraça apagar o fogo. Bem, demorou um pouco, e Menininha foi apagar o fogo. E quando chegou lá, encontrou uma mulher muito magra, fedendo, cabelos compridos e desgrenhados, pés grandes, muito alta e estava completamente nua com uma trouxa de roupa do lado. E estava assoprando fogo, tentando apagá-lo. Sim, era a desgraça. Menininha, vendo aquilo, com os olhos arregalados, perguntou: "Quem é você? O que está fazendo aqui?" "Sou a desgraça. Você não mandou eu vir apagar o fogo?" "Pois é, eu vim apagar." Ouvindo isso, Menininha saiu correndo, desesperada, para a sala, e a velha logo foi junto. A menina começou a gritar por sua madrasta, e quando a sua madrasta chegou, Menininha, chorando, disse: ali está a velha", apontando para o ser que já estava no meio da sala rindo. A madrasta da menina disse que não via nada, e Menininha continuou ali, apontando e chorando. Mas a madrasta não conseguia ver o ser, e foi quando a sua madrasta começou a orar e a chamar por Deus, e pediu que a sua enteada também fizesse o mesmo. Elas chamaram várias vezes por Deus e repreendeu aquela velha para sair dali. Até que a velha desceu da comunheira, pegou a sua trouxa de roupa e falou: "Eu vou embora, mas da próxima vez que você me chamar, eu vou vir, e vou ficar aqui, e daqui ninguém irá me tirar." Depois que a velha falou isso, ela abriu a porta, saiu e simplesmente desapareceu. Este relato já tem algum tempo, mas a minha vizinha jura ser verdade, porque na época ela morava perto da sua sobrinha. E ela disse que depois disso, a sua sobrinha e o seu irmão se mudaram de cidade. Deixo um conselho a vocês: não chame por esse nome, pois se você a chama, um dia ela vem. Boa noite. Meu nome é Elias, e a história que estou prestes a contar é inacreditável. Tudo começou no dia 17 de fevereiro de 1988, quando eu voltava a pé, como de costume, da missa. O caminho percorrido da missa até a minha casa era considerado muito perigoso pela maioria das pessoas. Isso porque eu moro num sítio localizado perto de uma serra, e o único jeito de chegar a algum lugar é atravessando a estrada, que por sinal não possuía calçada. Assim, eu e os outros católicos caminhávamos na total escuridão durante uns 40 minutos para chegarmos à nossa igreja. Nesse dia, eu havia saído atrasado de casa e a estrada estava completamente escura e solitária, e todos já haviam ido à missa. Eu caminhava na escuridão, quando avistei no meio do mato um pequeno altar, com uma vela acesa. Esse tipo de coisa é muito comum por aqui, por isso não me importei. Acontece que eu vi algo se mexendo dentro do altar, e quando olhei, era uma mulher
vestida de um vestido rosa, com cabelos negros, e ela mexia a cabeça de um lado para o outro, sem parar, como se fosse louca. Apressei os meus passos e não olhei mais para trás. Durante a missa, eu não parava de pensar na mulher. Quem era ela? Será que ela havia visto algum fantasma? Ou será que de fato ela era louca? Mas eu reparei que ninguém havia falado nada sobre aquele assunto. E aqui na cidade, quando qualquer coisa fora do comum acontece, logo se espalha e todos ficam sabendo. Bem, eu fiz o meu papel de bom cristão, aparentando estar compenetrado no que o padre dizia. E às 10 horas da noite eu retornei para casa, pelo mesmo caminho, mas dessa vez com todas as outras pessoas. Quando cheguei perto do lugar onde havia visto o altar, reparei que o altar estava lá, mas não havia nem sinal da mulher. Pensei em contar o ocorrido a alguém, mas me lembrei de como as pessoas aqui são ignorantes e me taxariam de louco. Sendo assim, guardei as minhas dúvidas somente para mim. No dia seguinte, acordei às 4h30 da manhã, como sempre. E antes de comer alguma coisa e começar a trabalhar, arranjei para mim mesmo a desculpa de que precisava comprar leite e saí. Claro que a minha intenção era passar perto do altar, e como curioso, lá fui eu. Dessa vez eu pude chegar bem perto e vi que dentro havia 2 velas vermelhas e um punhado de cabelo preso num prego que estava dentro do altar. Nunca que um punhado de cabelo havia me provocado tanto medo e apreensão como eu fiquei naquele dia. Fiquei um tempo ali parado, pensando sobre tudo aquilo, quando vi surgindo do meio do mato aquela mulher. E logo eu sabia que ela era a dona do tufo de cabelo. Quando eu vi que aquela mulher não era uma assombração, eu senti um alívio, pois além de confirmar que ela não era um fantasma, também confirmei que ela era só mais uma bêbada como tantas outras mulheres ali na região. Ela olhava para mim e sorria enquanto vários dentes faltavam na sua boca. Senti um cheiro muito estranho, um cheiro de animal molhado, mas era urina de animal, ou algo parecido. Apressei-me para ir embora, quando ela segurou meu braço com uma força fora do comum. E ela disse: "Você me viu ontem, não viu? Então se prepare, porque você é o próximo." Próximo? Próximo do quê? Perguntei, bem irritado. Só o próximo. Tendo-me dito isso, ela virou-se e vomitou um líquido tão vermelho que eu jurei que era sangue. Saí de lá o mais depressa possível, deixando lá o tufo de cabelos. Voltei às pressas para casa. Claro que não comprei leite. E fiquei nervoso pensando naquela mulher. Eu dizia para mim mesmo, para não me preocupar. Afinal, as pessoas dessa região são todas um pouco loucas, devido ao isolamento e à pobreza que enfrentamos. Mas algo estava errado. Depois de um dia de trabalho árduo num sítio nas redondezas, eu voltei para casa e acendi algumas velas, pois aqui não tem energia elétrica. Eu lembro-me de ter esquentado um pouco de café e bebido sem sentir o gosto, enquanto o vômito da mulher ficava passando na minha cabeça. De repente, ouvi um barulho vindo do lado de fora, como se alguém estivesse correndo entre o mato. Fui até o quarto, peguei a minha espingarda e uma vela. Abri a janela, olhei em volta, mas não vi nada. E nem ventando estava. E foi quando eu senti uma pontada muito forte no meu dente canino. Dei um grito alto de dor e caí no chão me contorcendo. Parecia que o meu dente estava sendo puxado. E por mais que eu me debatesse, a dor só aumentava. Senti um gosto forte de sangue e corri para o banheiro, que estava completamente escuro. Lavei a minha boca na pia e corri para buscar outra vela. E quando eu me olhei no espelho, eu vi algo inimaginável atrás de mim. Primeiramente me assustei com a minha própria imagem no espelho, pois um sangue escuro, quase preto, escorria da minha boca e pingava no chão, enquanto meu dente latejava. E foi quando eu notei algo no escuro atrás de mim. Era um ser negro e peludo, com olhos vermelhos, feito os de gato no escuro. Mas eram olhos grandes e sem pupilas.
E esse ser tinha um chifre muito grande que dava voltas, feito um caracol, ou tipo aqueles chifres de carneiro. E toda essa minha percepção do que estava acontecendo durou menos de 2 segundos. Até eu me virar e sair correndo do banheiro da minha casa, feito um louco. Corri desesperadamente pelo mato escuro sem enxergar nada, tentando chegar à casa mais próxima, que era a do João. Mas durante a minha corrida desenfreada, olhei para frente tentando enxergar alguma coisa, e dei de encontro com a criatura do banheiro. Senti a textura daqueles pelos negros encontrando o meu corpo, e senti o mesmo cheiro de animal que senti vindo daquela mulher. O corpo da criatura era duro feito pedra. Eu caí de cara para o chão e pude ver que os pés deles pareciam pés de canguru. Eu já não sabia mais o que fazer e gritava o mais alto que podia, quando me senti sendo levantado pelos cabelos. E aquele demônio me olhou diretamente nos olhos. Não sei explicar como me senti. Só sei que durante uns segundos eu comecei a me sentir familiarizado com aquela coisa. E foi então que o meu pescoço foi mordido, sem hesitar, pela criatura. Comecei a pedir perdão pelos meus pecados, pois eu tinha certeza que iria morrer. Eu senti a carne sendo desprendida do meu pescoço, enquanto o sangue jorrava, e a criatura produzia um som parecido com o choro de um bebê. De repente, ouvi um estalo e acordei na casa do João. Ele me contou que ouviu os meus gritos. Então ele pegou a sua espingarda e viu a criatura me mordendo. Logo em seguida, ele disparou inúmeras vezes, sem nenhuma piedade. Eu estava desmaiado e a criatura, quando caiu, se transformou numa mulher, enquanto um líquido negro transbordava por todos os orifícios daquele corpo já sem vida. Ele me levou até a sua casa e fez os devidos curativos precariamente, pois não temos acesso a nenhum meio de comunicação e o hospital era longe demais. No dia seguinte, quando retomei a consciência, eu me sentia melhor. E quando fui tomar banho, eu me olhei no espelho e tive a impressão de que os meus caninos estavam discretamente maiores e um lampejo vermelho passou pelos meus olhos. A minha história termina aqui, e de acordo com João, quando ele voltou no local onde jazia o corpo da mulher, não havia mais nada ali, a não ser o tal líquido negro que havia penetrado na terra feito petróleo. Boa noite. Minha vizinha suicida veio do inferno. É até natural para mim o que vou relatar, pois a minha vida sempre estive cercada de situações que poucos ou quase ninguém pode explicar. Bom, o fato de ter algumas visões e sentimentos um tanto anormal para a maioria me fez ter um certo medo de relatar coisas que já vivenciei. Algumas delas parecem surreal. Mas eu bem sei como dolorido e interessante é saber que se pode viver as suas próprias experiências sem ter que comprar uma ideia ou aceitar uma já pré-moldada por interesses de terceiros. Não tem muito tempo que tudo aconteceu. Eu estava em meu apartamento e tinha recebido a visita de alguns parentes. Estava tudo bem quando eu comecei a ouvir gritos. Era assustador e ao mesmo tempo eu percebi que somente eu estava ouvindo aqueles gritos abafados e ao longe. Eu saí no corredor e os gritos aumentavam. Então eu percebi que a voz que eu ouvia era da minha vizinha, que morava em frente à minha porta. Corri e pedi ajuda para abrir a porta, mas as pessoas não acreditavam que ela estivesse em casa, pois ninguém ouviu nada, somente eu. Bem, eu voltei para casa e não ouvi mais nada. Quando anoiteceu, por volta de 11 horas da noite, eu não consegui dormir, pois os gritos voltaram e muito mais forte. Então eu não tive dúvida. Fui até a porta e tentei abrir, mas estava fechada, com a chave. Então eu fiz que o meu primo arrombasse a porta.
E o que eu vi foi uma das cenas mais chocantes que já pude ver em toda a minha vida. Ela estava pendurada no teto, enforcada com um lençol. Mas não para por aí. O que eu vi não foi só isso. Ao lado do corpo dela estava o espírito preso em um buraco no chão. E ela gritava desse buraco. Ela nem afundava e nem saía do buraco. Era algo muito estranho. Parecia uma poça de petróleo. Fiquei pasma vendo aquela cena que nunca vou me esquecer. Um corpo com o seu espírito sofrendo ao lado. Algo muito triste. Bom, chamamos a polícia e os familiares logo chegaram. Foi muito doloroso para a família. Os motivos do suicídio não sei, mas os legistas informaram que ela estava morta há quase 2 dias. Boa noite. Bom, eu estava lendo no site sobre o relato das 3 da manhã. Até aí tudo bem. Eu cheguei no trecho que falava que se você escutar tipo 3 vezes o seu nome, é algo muito ruim. Eu sou muito crente nos espíritos e já tive uma crise de pânico. Quando criança, eu falava que tinha ido para o inferno e que o diabo era o meu amigo. Bem, mas chegamos ao ponto. Há mais ou menos alguns dias atrás, eu acordei por volta das 3h48 da madrugada, com 3 batidas no meu braço, escutando o meu nome 3 vezes. Eu comecei a gritar do nada, chamando a minha avó. Comecei a passar muito mal mesmo, até a minha pressão baixou. Fiquei branca, gelei e suei frio. Foi algo horrível. E agora, pesquisando sobre as 3 da manhã, eu vi isso, sobre as batidas e sobre alguém chamando seu nome. Eu sempre rezei, mas ultimamente deixei Deus de lado. E essas coisas estranhas começaram a acontecer com frequência. Essa é a minha história. Ela é verídica e essa é a minha curiosidade. Vela no cemitério. Fazia 7 dias desde o falecimento do meu tio. Então eu, o meu pai, a minha avó e a minha prima fomos fazer uma oração no cemitério. Chegando lá, fomos fazer a oração e já aproveitamos e fizemos a oração para o meu tio e o seu pai, que ficavam no mesmo túmulo. Era um dia muito chuvoso. Fomos embaixo de chuva e nenhuma vela ficava acesa. Todas apagavam por conta da chuva. Logo após fazer a oração, fomos ver o túmulo do meu outro tio, que ficava um pouco longe dali. Chegando lá, tinha um toco de vela, acesa que não apagava. Tava chovendo muito. E aquele fogo da vela parecia que crescia cada vez mais com a chuva. Porém, o que nos deixou com uma pulga atrás da orelha foi que não havia ninguém no cemitério. E se fosse algum dos nossos parentes, eles não conseguiriam ir até lá, porque ninguém saberia ir, pois o túmulo é quase no final e ninguém sabe onde é. Bom, todos nós ficamos muito assustados, porque a vela não diminuía e também não apagava no meio da chuva. Então acendemos uma vela em cima do túmulo e fizemos oração. Foi aí que aquela vela apagou e derreteu em segundos. Sou da cidade de 2 vizinhos, no Paraná. A minha avó que pediu para que eu enviasse esse relato. O que será que havia ali? Por que a vela não apagava na chuva? Será que era uma vela tipo as velas da procissão das almas? Que não se apagam com nada? Bem, acho que isso nunca vamos saber. Boa noite.